Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre Oriente Médio. Como eu já havia falado pra vocês antes no outro vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos desmistificando o Oriente Médio. Porque eu vejo em muitas análises de conjuntura, até mesmo professores de faculdade, reproduzindo uma série de preconceitos que são fruto de um desconhecimento e de um imaginário orientalista. Então, em primeiro lugar, eu vou começar falando sobre fronteiras e definição do que é Oriente Médio. Oriente Médio. Mas médio de quê? Médio da onde? Meio de onde pra onde? A Oriente de quê? De onde surgiu isso? Quem inventou de chamar uma porção de terra de Oriente Médio? O termo Oriente Médio foi criado por um oficial estadunidense chamado Alfred Mahan. Quem estudou geopolítica já ouviu falar dele, e é um dos mais importantes geopolíticos norte-americanos. E ele cunhou o termo em um artigo chamado Golfo Pérsico e Relações Internacionais, que se você quiser você pode ler online. Nesse artigo, Mahan advogava que persas e árabes não conseguiriam defender sozinho a porção chamada Oriente Médio. O Oriente Médio para Mahan, então, seria a porção ao entorno do Golfo Pérsico, e onde ficam persas e árabes. O termo, então, ele nasce imperialista. Ele nasce de uma ideia de que aquela porção de terra é um meio entre a Inglaterra e a joia da coroa britânica, que é a Índia. É importante ressaltar, então, que o colonialismo é extremamente importante quando a gente vai estudar o Oriente Médio, porque a região se constitui como tal a partir de uma perspectiva imperialista e colonial. Então, todo o desenho de fronteira, toda a constituição dos estados, ela é uma constituição extremamente colonialista, e isso se torna muito importante para entender revoltas e construções nacionais. A delimitação, então, do que se constitui o Oriente Médio pode ser feita de várias formas. Tem uma delimitação étnica, uma delimitação política, delimitação histórica. A definição em que eu uso de Oriente Médio são de alguns países fixos e alguns países que dependem do tipo de análise que você vai fazer. Os países fixos, então, são, e eu vou ter que ler porque são muitos países: Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque, Israel, Jordânia, Palestina, Líbano, Síria, Kuwait, Bahrein, Irã. Os países que podem ou não ser considerados Oriente Médio, de acordo com o tipo de análise, seria a Turquia, por ser um país que às vezes é considerado europeia e às vezes é considerado parte do Oriente Médio, depende da análise que você vai fazer, e os países do norte da África. Por quê? Em algumas análises se utiliza países árabes como um todo, e os países do norte da África são países árabes. Então, quando você vai falar sobre países árabes, você utiliza norte da África junto com alguns países do Oriente Médio. E se você faz esse tipo de análise, você tira a Turquia, o Irã e Israel, que não são árabes. Se você faz outro tipo de análise só com o Oriente Médio, considerado o Oriente Médio clássico, você usa os países da Península Arábica, do Crescente Fértil, e a Turquia depende da análise que você vai fazer. Como eu falei de países árabes, eu acho importante fazer uma ressalva. Árabe e islâmico são coisas diferentes. Muita gente usa os dois como uma coisa só, como sinônimos, mas são coisas distintas. Ser árabe é ser da etnia árabe. É um grupo étnico baseado principalmente na língua árabe, e o que é muito diferente de ser islâmico. Islã é uma religião revelada pelo profeta Maomé, foi a última religião do livro a ser revelada. Primeiro é o judaísmo, depois o cristianismo, por último o islamismo. Quem segue o Islã é islâmico ou muçulmano. São as duas nomenclaturas para quem segue a religião. Você pode ser árabe e ser islâmico, mas você também pode ser árabe e ser cristão, ateu, judeu. Você pode ser islâmico e ser árabe, mas você também pode ser islâmico e ser brasileiro, estadunidense, hondurenho. O maior país islâmico do mundo não é árabe, é a Indonésia. E o segundo maior também não, que é o Paquistão. Então, voltando para a questão das fronteiras e dos estados. O Estado-nação, ele é construído no Oriente Médio antes de ser uma identidade nacional.
Quando a gente fala sobre construção do Estado-nação e a gente volta para a Europa, a França, você é francês e você fala francês. Na Alemanha, você é alemão e você fala alemão. Isso foi constituído porque a identidade nacional ela foi criada antes de construir o Estado. Então, quando a Europa se expande, busca se expandir, vai para outras regiões e tenta impor a mesma forma de Estado, ela ignora a questão de construção de uma identidade nacional. Então, as microidentidades que existiam ali, micro no sentido de ser um grupo menor, não ser menos importante, mas as microidentidades que existiam ali, elas não são levadas em consideração na hora de se construir um Estado-nação. A maior parte das fronteiras construídas na região que constitui o Oriente Médio, elas foram construídas de tal forma por uma negociação entre os britânicos e os franceses, com os russos, ou os britânicos e os franceses entre eles, ou ainda os britânicos, os franceses, com grupos locais. Então, por exemplo, os britânicos fizeram muitas negociações com os hashemitas. E o Líbano, por exemplo, surge de uma dessas negociações. A gente consegue perceber que o Estado-nação não é no Oriente Médio da mesma forma que é na Europa, quando a gente pega uma região como, por exemplo, a Síria, e dentro da Síria você tem sunitas árabes, sunitas curdos, xiitas, gregos ortodoxos, cristãos ortodoxos, alauítas, uma série de identidades religiosas e de identidades étnicas que ali dentro não se constituem como uma identidade una. Eles não se identificam como sírios, eles se identificam como cristão, como alauíta, como xiita, como sunita curdo, como sunita árabe, entende? A construção fronteiriça ela é extremamente problemática porque ela não leva em consideração a região em que ela está sendo construída. Ela simplesmente faz um corte colonial e extremamente imperialista e ela cria estados a partir dos interesses europeus e não a partir dos interesses locais. Porque se fosse para criar um estado árabe, você teria um estado gigantesco, e isso inclusive já foi uma inspiração do pan-arabismo. Mas não é isso que acontece. As fronteiras elas são demarcadas, são criadas a partir de interesses europeus. E muitas dessas fronteiras são extremamente artificiais. E isso se torna ainda mais problemático quando, por exemplo, os britânicos eles tinham uma visão de que toda a região do Oriente Médio era homogênea. De que todos aqueles povos, eles pensavam da mesma forma, eles tinham as mesmas características, eles queriam as mesmas coisas, tinham as mesmas aspirações políticas. E quando chega na prática, não é isso que acontece. Os franceses tinham uma visão um pouco diferente. Eles acreditavam que eles entendiam as minorias que existiam ali, só que o que eles pensavam era: eu não quero perder a minha região, eu não quero perder essa colônia que eu tenho. Então, eu vou colocar no poder a minoria religiosa, na maioria das vezes a minoria religiosa católica, eu vou colocar eles no poder, vou dar poder a eles. E aí, quando as pessoas chegam no poder, cria um ciclo de dominação que se perpetua durante vários anos. E quando chega numa época, por exemplo, como a Primavera Árabe, você tem uma série de revoluções que estouram e que são resultado de um complexo de dominação que vem de muito antes, que vem desde a época da colonização. Para finalizar, o que eu acho importante de você guardar desse vídeo. Primeiro, as fronteiras do Oriente Médio são artificiais e imperialistas. Elas foram criadas dessa forma por interesses europeus e se mantiveram dessa forma por interesses de outras potências. A outra coisa que é importante vocês guardarem é que o Oriente e o Ocidente, eles têm uma relação de interdependência. O Ocidente se constrói a partir do Oriente e constrói o Oriente a partir de si próprio. O Ocidente, ele é democrático porque o Oriente é antidemocrático. O Ocidente busca liberdade porque no Oriente você não tem liberdade. Então essa relação de interdependência, ela acontece até hoje e ela já é muito antiga. Então o Oriente ele é sempre construído como o diferente, como o bárbaro, como na sua melhor forma é o Aladim, que é extremamente exótico e aquelas mulheres dançando e muito bonito, e camelos e tapetes voadores. E na sua versão ruim é o bárbaro, é o lugar onde só tem guerra, é o lugar onde só tem terrorista, é um lugar onde todo mundo é igual. Por fim, eu quero indicar
4 livros, não, são 3 livros e um artigo, para vocês que se interessarem mais em saber sobre isso e que querem pesquisar um pouco mais. Então, o primeiro livro que eu quero indicar é esse daqui, do Albert Hourani. Essa edição é da Companhia de Bolso da Companhia das Letras. Eu já li esse livro inteiro mais de uma vez. Ele conta a história do Oriente Médio desde antes do Império Otomano até 1967. Então ele passa pelas 2 grandes guerras, ele entra um pouco na Guerra Fria, e eu acho ele muito, muito, muito importante para quem quer entender e compreender o Oriente Médio. O segundo livro que eu quero indicar é esse aqui, Prisioneiros da Geografia. Esse livro, eu tenho problemas com ele porque ele é um pouco imperialista, no sentido de ele tem uma visão muito norte-americana dos mapas e de algumas construções. Mas ele é muito bom para entender o quanto a geografia dos países pode influenciar na política interna e na política internacional também. E ele tem uma seção que é só sobre o Oriente Médio, mas tem que ler de uma forma um pouco crítica. Na real, gente, leiam tudo de uma forma crítica, e principalmente quando você está estudando o Oriente Médio, porque toda escrita é composta de uma visão de mundo. E a visão de mundo do autor pode não ser a mesma visão de mundo que você tem e a mesma visão de mundo que você quer passar. O próximo livro que, infelizmente, eu não tenho físico, se alguém quiser me dar de presente, eu estou aceitando, é O Orientalismo, do Said, que eu acho que é o primeiro e um dos principais livros que você tem que ler quando você está falando de Oriente Médio, para começar a estudar Oriente Médio. O Said é um palestino que eu acho que ele vivia nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza, mas eu sei que ele é palestino. Então ele passa no livro como o Ocidente construiu o Oriente a partir de uma invenção. E esse livro é incrível, ele muda muito a sua perspectiva do que é o Oriente Médio, de como olhar para o Oriente Médio. Eu recomendo muito que todo mundo leia. A última coisa que eu vou indicar aqui é um artigo da Pinar Bilgin. O nome do artigo é Host Middle East, Invenções Geopolíticas e Práticas de Segurança, uma parada assim. Eu posso passar o artigo para quem me pedir. Mas é um artigo em que ela fala exatamente dessa construção de Oriente Médio, como ele é construído por um motivo. Eu sempre gosto de ressaltar que política é um jogo de interesses, e que tudo que é construído politicamente é construído a partir do interesse de alguém, e serve ao interesse de alguém. E é muito importante a gente olhar a política internacional dessa forma, e principalmente o Oriente Médio dessa forma, porque a gente consegue ter uma perspectiva muito mais profunda e muito mais crítica sobre as coisas que estão acontecendo. Você consegue ter uma perspectiva crítica sobre notícias, sobre livros, sobre artigos que você lê. E além disso, é sempre muito importante você saber quem está escrevendo, de onde essa pessoa está escrevendo, de que país ela está escrevendo, porque como essa pessoa foi inserida socialmente, vai mudar a perspectiva que ela tem sobre o Oriente Médio. Então, são dicas que eu dou, são coisas que eu sempre faço. Sempre que eu vou ler um artigo, eu antes olho lá quem escreveu o artigo, pesquiso um pouco sobre a pessoa, e aí depois eu leio. Nenhuma perspectiva é inválida, a não ser que seja uma perspectiva preconceituosa e racista. Mas fora isso, nenhuma perspectiva é inválida, mas é sempre importante a gente saber de onde as pessoas estão partindo, de onde que elas estão falando, de onde elas estão pensando e para quem elas estão pensando. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estudei muito pra fazer esse vídeo, eu fiz ele com muito, muito, muito carinho, e ele é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer dessa forma. Se vocês gostaram, me contem aqui nos comentários desse vídeo, curte, compartilha para as pessoas que te seguem, compartilha para os seus amigos, para que a gente possa cada vez crescer mais e consiga construir uma comunidade cada vez maior para levar informação para as pessoas. Fora isso, beijo, tchau!